Uma nota de US$ 5 amarrotada deslizou pela mesa e parou à sua frente, como um desafio que ninguém havia expressado em voz alta. A chuva batia contra as janelas da lanchonete quase vazia, quando Naomi Brooks, uma garçonete negra, perto do fim de mais um turno duplo brutal, olhou para o homem sentado sozinho na mesa 6. Ele cheirava a lã molhada e noites frias, as mãos tremendo enquanto envolvia uma caneca de café lascada. Para todos os outros, ele era apenas mais um velho sem-abrigo que entrou tarde demais e pediu muito pouco. Mas algo nos olhos dele fez Naomi parar. O gerente da lanchonete já tinha tentado expulsá-lo. Naomi interveio sem pensar, oferecendo-lhe sopa, pão e um lugar perto do aquecedor, por sua conta. Ela não sabia que o homem curvado sobre a tigela era, na verdade, Henry Callaway, um bilionário recluso disfarçado de mendigo, à procura de provas de que a humanidade ainda existia para além das salas de reuniões e dos advogados especializados em heranças. Quando Henry terminou de comer, levantou-se lentamente e deixou uma única nota de US$ 5 sobre a mesa. Para Naomi, US$ 5 significavam a passagem de autocarro, significavam parte do seu aluguer, significavam remédios para sua filha pequena. A sala pareceu prender a respiração quando ela pegou a nota e a colocou gentilmente de volta na palma da mão dele. Não posso aceitar isso, disse ela baixinho. No MySpace, os clientes não pagam pela gentileza. Essa frase teve um impacto mais forte do que qualquer perda comercial que Henry já tivesse enfrentado. Ele passou a vida inteira rodeado de ganância, especialmente por parte dos seus próprios filhos, Marcus e Helena Callaway, que já rondavam a sua fortuna como abutres. Naquela lanchonete desgastada, encharcada pela chuva e despojada de status, Henry encontrou o que o dinheiro nunca lhe comprara: dignidade dada de graça. E naquele momento, com apenas US$ 5 entre eles, o destino de um império de bilhões de dólares mudou silenciosamente para sempre. Quando Henry Callaway voltou para a chuva, com a nota de US$ 5 ainda quente na palma da mão, algo dentro dele já se tinha quebrado. Durante décadas, Henry governou do topo de torres de vidro e jatos particulares, temido nas salas de reuniões e obedecido sem questionamentos. O seu império valia bilhões, mas o seu mundo tinha se tornado dolorosamente pequeno. Apenas uma semana antes, um médico com olhos atentos e voz firme lhe tinha dado a verdade. Nenhuma fortuna poderia negociar um cancro em estágio 4. Meses, não anos. O relógio não era mais teórico. Quando Henry contou aos filhos, as reações deles confirmaram o que ele há muito suspeitava, mas se recusava a encarar. Marcos imediatamente perguntou sobre as ações controladoras. Helena queria garantias de que os fundos fiduciários estavam protegidos. Nenhum dos dois perguntou quanto tempo ele tinha de vida, nem como ele se sentia. Naquele momento, Henry compreendeu com terrível clareza que seu legado não seria levado adiante pelo amor, mas consumido pela ganância. Naquela noite, o sono não chegou. Em vez disso, surgiu uma ideia perigosa, simples e definitiva. Se não se podia confiar no sangue, talvez se pudesse confiar no caráter. Henry decidiu testar o mundo da mesma forma que o mundo testa os impotentes. Ele despojou-se do seu estatuto, envolveu o corpo em trapos e entrou em lugares onde o seu nome não significava nada. Os resultados foram brutais. Hotéis de luxo recusaram-no sem contato visual. Restaurantes finos o acompanharam até a porta como se ele fosse contagioso. Seguranças o empurraram para a chuva, enquanto os clientes fingiam não ver. Em todos os espaços elegantes construídos com dinheiro, a humanidade desaparecia no momento em que a dignidade não pagava pela entrada. Na quinta rejeição em Marquis, Henry sentiu algo próximo ao desespero. Não por causa de como foi tratado, mas porque era consistente, previsível, frio. Então veio a lanchonete, dentro daquela sala escura e manchada de gordura. Ninguém sabia quem ele era. E, no entanto, Naomi Brooks viu-o. Ela não perguntou o que ele poderia oferecer. Ela não recuou com o seu cheiro ou as suas roupas. Ela não demonstrou bondade para receber aplausos. Ela simplesmente agiu calmamente e instintivamente à custa do seu bem-estar pessoal. Enquanto Henry repetia as palavras dela, os clientes não pagam pela bondade. Elas ecoaram mais alto do que qualquer discurso que ele já tivesse feito. Naomi tinha menos do que nada, mas deu-lhe dignidade sem hesitar.
Não porque isso a beneficiasse, mas porque era o certo a fazer. De pé no beco, onde o seu motorista esperava em silêncio, Henry endireitou a coluna. O teste tinha acabado. Não tinha encontrado um herdeiro na sua linhagem. Encontrou-o numa mulher que tratou um estranho como um ser humano quando ninguém estava a ver. E essa constatação iria em breve abalar o seu império de forma muito mais violenta do que a sua morte alguma vez poderia fazer. A verdade que Henry Calloway não podia mais ignorar era esta. As pessoas mais próximas dele nunca tinham sido realmente próximas. Durante anos, ele justificou isso como ambição. Ele dizia a si mesmo que Marcos e Helena eram perspicazes porque o mundo era perspicaz, implacável, porque o sucesso exigia isso. Ele recompensou a eficiência fria deles, financiou os excessos deles, silenciou os fracassos deles com dinheiro. Ao fazer isso, ele os treinou bem, mas não como seres humanos. Agora, diante do fim, a ilusão desmoronou. Quando Henry ficava acordado à noite, não era o medo da morte que o assombrava. Era a certeza de que tudo o que ele construíra se tornaria combustível para pessoas que nunca haviam construído nada por conta própria. Os seus filhos não viam uma vida inteira de trabalho. Eles viam influência, controle, direito. Mesmo na sua doença, pairavam como contabilistas sobre um balanço, à espera do número final. Henry percebeu algo amargo e libertador ao mesmo tempo. O legado não é herdado, é conquistado. Naomi Brooks conquistou algo que os seus filhos nunca tiveram. Ela não sabia o seu nome, não sabia da sua riqueza, nem sequer sabia se ele voltaria. No entanto, ela tratou-o com uma dignidade que lhe custou mais do que dinheiro. Custou-lhe a segurança. Ela deu enquanto estava à beira de perder tudo. Esse tipo de caráter não podia ser ensinado numa escola de negócios ou comprado com fundos fiduciários. Enquanto as luzes da cidade se esbatem pelas janelas escurecidas do seu carro, Henry sentiu uma clareza desconhecida. Pela primeira vez em décadas, ele não estava a calcular riscos, não estava a proteger ativos, estava a escolher o significado. Pensou nos olhos cansados de Naomi, na sua voz firme, na forma como falava da filha, não com amargura, mas com uma esperança tranquila. Pensou na naturalidade com que ela assumiu a responsabilidade pelo conforto de um estranho. Não porque era esperado, mas porque era humano. Era a esse tipo de pessoa que o seu império deveria pertencer, não a alguém que o explorasse, mas a alguém que protegesse os outros com ele. Henry sabia o que se seguiria. Processos judiciais por indignação, humilhação pública, acusações de insanidade. Os seus filhos chamariam-no de cruel. A mídia chamaria-o de imprudente. Os advogados avisariam-no das consequências. Mas nada disso importava mais, porque numa lanchonete encharcada pela chuva, despojado de poder e identidade, Henry finalmente viu a verdade. Uma fortuna deixada nas mãos erradas é uma maldição. Uma fortuna colocada no coração certo é uma segunda oportunidade. E pela primeira vez desde o seu diagnóstico, Henry Calloway sentiu-se em paz. Não porque estava a morrer, mas porque finalmente sabia quem merecia viver através do que ele deixaria para trás. Henry Calloway não tomou a decisão levianamente, mas, uma vez tomada, ela assentou nele com o peso da verdade. De volta à sua cobertura, rodeado por pisos de mármore e pelo silêncio que o dinheiro comprara, mas nunca suavizara, Henry revivia a noite repetidamente. Naomi Brooks em pé sob luzes fluorescentes fortes, a exaustão estampada na sua postura. A maneira como ela falava da sua filha, sem pedir simpatia, sem implorar por ajuda, apenas relatando os fatos e ainda assim escolhendo a bondade. Ela não sabia que estava a ser observada. Isso era o que mais importava. Ele chamou o seu advogado antes do amanhecer. O homem chegou com blocos de notas e olhos cautelosos, já sentindo a tempestade. Arthur Henry, corrigiu-se. Tem certeza sobre essa direção? Henry não hesitou. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Eles revisaram os detalhes lentamente. Estruturas fiduciárias, prazos cegos, salvaguardas, tudo projetado para proteger Naomi do que inevitavelmente viria a seguir. Como Henry não era ingênuo, sabia que seus filhos não aceitariam isso calmamente. Marcos iria ameaçar. Helena iria manipular. Eles chamariam Naomi de caçadora de fortunas, acusariam-na de manipulação, arrastariam seu passado para as manchetes e tribunais. Era por isso que Henry insistia no sigilo. Naomi ainda não saberia,
A fortuna ficaria selada e o beneficiário não seria nomeado até depois da sua morte. Que os abutres acreditassem que tinham vencido, que se expusessem totalmente. Enquanto a caneta pairava sobre a última página, Henry fez uma pausa, não por dúvida, mas por reflexão. Pensou no que Naomi faria se de repente tivesse poder. Não a extravagância que ela poderia comprar, mas a dignidade que ela restauraria. Ele imaginou a filha dela nunca mais contando inaladores ou avisos de despejo. Ele imaginou funcionários tratados como pessoas, não como números. Ele imaginou um império que não mais esmagava aqueles que estavam abaixo dele. Aquela garçonete, disse Henry baixinho, tem mais integridade do que todas as salas de reunião em que já estive. A caneta tocou o papel. Naquele momento, Henry Calloway fez algo radical. Ele rejeitou o sangue em favor do caráter. Ele escolheu a humanidade em vez do legado, como era tradicionalmente definido. E pela primeira vez desde o seu diagnóstico, o medo diminuiu. Porque a morte já não parecia um fim. Parecia uma correção. Do outro lado da cidade, Naomi Brooks limpava o balcão da lanchonete, sem saber que o seu ato silencioso de decência acabara de reescrever o futuro de um império. Ela se preocupava com o aluguel, com a escola da filha, se as gorjetas do dia seguinte seriam suficientes. Ela não fazia ideia de que a sua gentileza, oferecida livremente sem testemunhas, tinha ultrapassado um limite que nenhuma quantia de dinheiro jamais poderia ultrapassar. E em breve, estivesse o mundo pronto ou não, essa gentileza seria testada de maneiras muito maiores do que uma nota de $5. O conflito chegou exatamente como Henry Calloway tinha previsto, rápido, cruel e vestido de seda. Poucos dias depois de reescrever o seu testamento, o tom dentro da sua casa mudou. As chamadas telefônicas ficavam sem resposta. Os convites eram subitamente extraviados. Marcos deixou completamente de fingir preocupação. A sua voz, tornando-se aguda e transacional sempre que falavam. Helena oscilava entre uma cortesia fria e uma raiva mal disfarçada, questionando Henry com perguntas que não eram realmente perguntas sobre a clareza mental dos medicamentos do médico. As pessoas estão a começar a preocupar-se consigo, disse ela numa tarde, com um sorriso demasiado forçado para ser sincero. Andar pela cidade vestido como um sem-abrigo não é exatamente tranquilizador para o conselho. Henry percebeu a ameaça por trás da preocupação. Logo, a pressão se intensificou. Os advogados começaram a usar uma linguagem cuidadosa. Os conselheiros sugeriram reavaliações. Um psiquiatra foi recomendado e depois insistido. Foi apresentado como cuidado, mas Henry reconheceu o que era. Uma tentativa de recuperar o controle para minar a sua competência antes que fosse tarde demais. Eles não sabiam que ele já estava 3 passos à frente. Tarde da noite, enquanto a chuva traçava linhas lentas pelas janelas da cobertura, Henry sentou-se em frente ao seu advogado. Os documentos estavam espalhados entre eles como um mapa de campo de batalha. Eles virão atrás dela, disse o advogado baixinho. Se não conseguirem anular o testamento, desacreditarão a beneficiária. Henry assentiu. É por isso que o fundo está selado. É por isso que ela ainda não sabe. Ele recostou-se, tossindo com força num lenço. Depois se recompôs. Os meus filhos entendem de poder. Eles não entendem de moderação. Eles vão se revelar. E foi o que fizeram. Investigadores particulares foram contratados. Procurou-se sujeira onde não havia. Começaram os rumores. Uma empregada de mesa, influência indevida, manipulação. Tudo cuidadosamente plantado. Tudo planejado para preparar o terreno para a guerra. Enquanto isso, Naomi Brooks vivia a sua vida sem saber da tempestade que se formava em torno do seu nome. Ela limpava balcões, contava gorjetas, levava a filha à escola com a mesma determinação tranquila de sempre. Ela não tinha ideia de que a sua bondade estava a ser discutida em escritórios de advogados e salas de jantar privadas por pessoas que nunca demonstraram qualquer bondade. Henry observava tudo se desenrolar com sombria clareza. Esse era o custo de escolher o certo em vez do fácil. Uma noite depois de Marcus sair furioso de uma reunião e Helena ameaçar tornar tudo público, Henry finalmente disse as palavras que vinha guardando há anos. Você não merece o que eu construí, disse ele calmamente. E nunca mereceu. O silêncio que se seguiu foi eletrizante. Eles saíram furiosos.
Henry ficou sozinho, mas pela primeira vez não se sentiu solitário, porque mesmo com suas forças enfraquecidas, sua determinação permanecia intacta. Ele tinha traçado uma linha, e por mais violenta que fosse a reação do mundo, sabia que isso era inabalável. A bondade tinha desafiado o poder, e o poder estava com medo. O momento chegou, não com trovões, mas com um silêncio tão pesado que pressionava cada respiração na sala. A leitura do testamento ocorreu na biblioteca privada de Henry Callaway, com paredes forradas de livros que ninguém da sua família jamais tinha lido. A luz do sol entrava pelas janelas altas como uma testemunha final. Marcus sentou-se com o maxilar rígido e apertado. Helena andava de um lado para o outro, os saltos batendo em um ritmo impaciente. Eles não estavam de luto. Estavam esperando para receber. O advogado de Henry limpou a garganta e começou. No início, as palavras eram formalidades inofensivas, reconhecimentos, pequenos itens pessoais. Marcus relaxou, trocando um rápido olhar com a irmã. Tudo estava a correr exatamente como esperado. Então, tudo mudou. Para o meu filho, Marcus, o advogado leu calmamente. Deixo a minha coleção de botões de punho e nenhuma participação controladora, nenhum ativo em dinheiro e nenhuma autoridade na Sterling Holdings. Marcus riu uma vez, com desdém, incrédulo. Isso não tem graça. O advogado não ergueu os olhos. Para a minha filha, Helena, ele continuou. Deixo o retrato da mãe dela na esperança de que isso a lembre da compaixão que ela nunca aprendeu a praticar. Não deixo participações, ativos em dinheiro nem autoridade. O rosto de Helena ficou sem cor. Isso é loucura, ela sussurrou. Ele estava doente. Isso não pode ser legal. O advogado virou a página. O restante do meu patrimônio, as propriedades e os ativos da minha empresa, são legados na íntegra a um único beneficiário. Os dois irmãos se inclinaram para a frente e Marcus perguntou quem era. A sala pareceu se contrair quando o advogado disse o nome. Naomi Brooks. O silêncio se quebrou. Uma garçonete, gritou Helena. Você está a dizer que ele deu tudo para uma garçonete? Sim, respondeu o advogado calmamente, com efeito imediato. A raiva explodiu. Ameaças, acusações, promessas de processos judiciais, mas nada disso importava. Henry havia antecipado cada movimento, trancado cada porta, selado cada fresta. O testamento era a prova de falhas. A verdade era inevitável, a quilômetros de distância, sob as luzes tremeluzentes da lanchonete. Naomi Brooks estava a raspar pratos, sem saber que a sua vida acabara de se dividir em um antes e um depois. Ela ainda se preocupava com o aluguel, ainda contava gorjetas, ainda planeava o turno do dia seguinte. Quando o carro preto finalmente parou em frente à lanchonete e um homem de terno, sob medida, perguntou por ela pelo nome, Naomi sentiu apenas medo, não excitação, não esperança. E não. Ela não tinha ideia de que uma nota de $5 que nunca aceitou acabara de voltar para ela como um império. E naquele momento, quando a bondade colidiu com o poder, o mundo inclinou-se, lembrando a todos que assistiam que, às vezes, os maiores pontos de viragem não vêm da ambição ou da força, mas de uma escolha silenciosa de tratar um estranho como um ser humano. Naomi Brooks não se sentia rica quando saiu da lanchonete naquela noite. Ela sentia-se aterrorizada. O carro preto esperava silenciosamente na berma, a chuva a molhar o pavimento, como se o próprio mundo estivesse a suster a respiração. Quando o advogado finalmente explicou quem era realmente Henry Callaway e o que ele lhe tinha deixado, os joelhos de Naomi quase cederam. Um império, milhares de milhões, poder que ela nunca tinha pedido e nunca imaginado. O seu primeiro pensamento não foi de excitação. Foi a sua filha. Segurança, responsabilidade. Os filhos de Henry gritavam traição. A mídia gritava escândalo. As salas de reunião tremiam. Mas Naomi não gritou nada. Ela ficou parada, segurando a mão da filha, lembrando-se do homem frio que precisava mais de sopa do que de status. Ela entendeu então o que Henry tinha visto. A riqueza não revela o caráter. Ela o testa. E a bondade, quando dada livremente, tem uma maneira de sobreviver ao poder. Naomi não se tornou o que o mundo esperava que uma bilionária fosse. Ela tornou-se o que o mundo raramente vê. Alguém que se lembra de onde veio. Ela pagou dívidas discretamente, protegeu trabalhadores ruidosamente, transformou prédios vazios em abrigos.
E todas as terças-feiras à noite, a sua filha sentavam-se numa cozinha modesta a partilhar sopa, tal como antes. Henry Calloway construiu um império com dinheiro. Naomi Brooks reconstruiu-o com humanidade. Esta história ensina-nos algo profundo. Nunca se sabe quem está a observar a forma como trata as pessoas quando não há nada a ganhar. O verdadeiro caráter não se revela em momentos de recompensa, mas em momentos de escolha. A bondade dada sem expectativa nunca é desperdiçada. Ela viaja, ela ecoa, ela muda vidas, incluindo a sua. Agora, queremos ouvir a sua opinião. Se fosse a Naomi, o que teria feito? Teria devolvido os $5 ou ficado com eles? Partilhe a sua opinião nos comentários. A sua história é importante. Se esta história tocou o seu coração, curta, inscreva-se e ative as notificações para não perder mais histórias humanas poderosas como esta. Porque, às vezes, o menor ato de bondade cria o maior legado.